Acho melhor dali, fica mais prático. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui ao presidente dessa comissão, ao nosso relator, a todos os convidados que se fizeram presente. Eu não vou me alongar muito na parte legal da matéria, porque já foi bem abordada aqui, também tampouco no histórico. Só fazer uma introdução, senhor presidente, que o estado do Mato Grosso é um estado onde sua economia está muito alicerçada na produção primária, na produção de grãos, soja, milho, algodão, e grande parte dessa produção, obviamente, voltada à exportação. Então, nós somos penalizados por não ter a compensação devida a exportações do estado do Mato Grosso, que são desoneradas pela Lei Candir, e tampouco temos uma cadeia produtiva de grande valor agregado que possa na sua cadeia, poder de alguma forma, mesmo que de forma indireta, compensar o estado do Mato Grosso. Mas, da mesma forma, essas cadeias produtivas exigem do estado do Mato Grosso um grande volume de investimento para que elas possam se continuar sendo competitivas. Investimentos em infraestrutura e, obviamente, qualquer desenvolvimento da economia que traga consigo aumento populacional, ele exige que você possa dar a contrapartida do Estado em serviços públicos para a população, como, por exemplo, saúde, segurança, educação e tudo. Então, a gente, lá no Mato Grosso, a gente tem um esforço gigantesco para poder dar infraestrutura e os serviços públicos necessários para essa cadeia produtiva, com uma compensação que ela chega a ser a 8% das perdas que a gente tem no estado do Mato Grosso. Então, eu vou passar aqui rapidamente, vou passar pelo contexto histórico para preservar o tempo, mas rapidamente mostrar aqui os dados do estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso tem 120 bilhões de PIB anual e a agropecuária representa 63 bilhões, ou 52% do PIB do Mato Grosso está sustentado na agropecuária, na produção primária. A exportação do estado do Mato Grosso representa 43 bilhões desse PIB, quase 40% do PIB, e 37 bilhões, ou seja, 86% que é de exportação, ele é do setor primário, do setor agrícola, do setor agropecuário, que representa, na verdade, 60% da produção do estado do Mato Grosso, ela vai para exportação, então, portanto, ela é desonerada pela Lei Candir. Então, vou mostrar aqui um breve gráfico das perdas. A gente, obviamente, como disse aqui o assessor da Secretaria de Estado de São Paulo, temos duas perdas quando a gente trata da Lei Candir. A primeira é o crédito do ICMS do ativo imobilizado, né? Que você não recupera, que o Estado não recupera esse crédito. E o outro é a desoneração das exportações dos setores primários e semi-elaborados. Hoje, ela representa no país aproximadamente 50 bilhões, 52 bilhões de perda anual para o Brasil, sendo que 35 bilhões são das exportações do setor primário e semi-elaborados e 17 bilhões crédito de ICMS dos ativos imobilizados. No caso de Mato Grosso, nós temos uma diferença muito grande com o Brasil. Veja bem que, no caso de Mato Grosso, a gente tem uma perda aproximada de 5 bilhões por ano e 4 bilhões e meio de perdas são das exportações dos setores primários e semi-elaborados e 500 milhões vêm de ativos, da não recuperação do ICMS sobre o ativo imobilizado. Mostrar aqui um pouco sobre a compensação. As compensações no ano de 2000, vou pegar o ano de 2015, porque no ano de 2016 nós tivemos uma compensação dupla com relação ao FEX, as transferências do FEX, porque nós não recebemos a compensação em 2013. Então, ela veio sendo postergada e em 2016 o presidente Michel Temer colocou essas duas compensações. Então, fica um pouco distorcida a comparação com 2016. Mas se pegarmos 2015, a gente recebeu no Brasil, de compensação, cerca de 4 bilhões, quase 4 bilhões, 3 bilhões e 900 de compensação para aquelas perdas de 50 bilhões que a gente estava falando lá. No estado de Mato Grosso, nós recebemos, então, aproximadamente 400 milhões por ano de compensação frente àquelas perdas. Isso representa aproximadamente, esse é o gráfico. No estado de Mato Grosso, a gente tem
uma compensação que chega a apenas 8% da tributação que nós abrimos mão por conta da Lei Candir. Lembro que quando esse processo todo começou lá em 96, 97, as compensações chegavam a 57%. Então, ao longo do tempo, os estados foram perdendo ainda mais a possibilidade de receber o recurso de compensação da Lei Candir, o que causa um desequilíbrio ainda maior ao já desequilibrado Pacto Federativo do Brasil. Aqui a gente vê um pouco da mesma questão, quanto é de perda para o Brasil, quanto é de perda para o estado do Mato Grosso, né? E a gente tem agora, então, já encerrando, presidente, a oportunidade de fazer um ajuste à compensação da Lei Candir, já que nós temos sobre nossos ombros, na verdade, uma demanda do Supremo Tribunal para que a gente possa regulamentar a compensação da Lei Candir. Eu acredito que nem essa casa, nem o Executivo brasileiro deva abrir mão de poder trabalhar e aprovar uma compensação justa a esses estados, sob pena de que o Supremo fará. Se nós não fizermos, que é o nosso dever aqui junto com o Executivo, o Supremo fará. E isso causará mais uma distorção nessa interferência que a gente está tendo dos poderes, de um poder em outro no Brasil, do Supremo interferindo nas ações do Executivo ou do Legislativo. Então, a gente precisa, aqui nessa comissão, construir uma proposta que deixe confortável os estados brasileiros com relação a essa compensação, apresentar essa proposta ao governo federal para que a gente encaminhe com um projeto que seja um projeto que tenha grande êxito de ser aprovado nessa casa, para que a gente não tenha que recorrer ao Supremo para que ele decida uma situação que é nossa, é de nossa responsabilidade. Então, o que eu espero aqui nessa comissão, como membro da comissão e da minha contribuição, é que efetivamente, olhando o número desses estados, e isso é similar a quase todos os estados, óbvio que estados como Mato Grosso, Pará, Minas Gerais, são estados mais afetados pela Lei Candir, mas todos os estados, inclusive o estado de São Paulo, é afetado pela Lei Candir, porque se de um lado não afeta a produção, afeta pela produção primária, da outra afeta pela perda de capital do ICMS sobre imobilizado. Então, todos os estados são afetados, a gente precisa de fato reequilibrar o Pacto Federativo do Brasil e precisa fazer justiça a esses estados. Então, espero que a gente possa avançar nesse sentido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Fábio. Bom, eu queria, antes de passar a palavra aos nossos deputados, o deputado Joaquim